Olá, me chamo Nayara e vou estar apresentando a socialização do estágio curricular comum obrigatório nos anos iniciais. Bom, escolhi o tema como inclusão na educação infantil. No paper eu vou falar um pouco mais do que eu vou falar aqui. E o trabalho ele teve com o intuito de instruir, afirmar e explorar o desenvolvimento do estágio, com a finalidade de demonstrar como o processo de experiência, se bem aproveitado, é rico em conhecimentos e tentativas. E foi com base na experiência individual, na minha própria experiência, que eu desenvolvi atividades que fazem parte de um cotidiano de um professor. E mostrando o processo, que é o caminho que desejamos, e explorando tantas coisas no período que eu estagiei, eu vi que é um caminho de erros e de acertos. E assim eu consegui ampliar um pouco mais da minha mentalidade e dos meus estudos. E as palavras-chave que eu escolhi foi exatamente isso: processo, experiência e desenvolvimento. E o documento ele tem a finalidade de descrever as atividades relacionadas durante o período do estágio que eu fiz lá no Cantinho do Beija-Flor, que é localizado em Itaguaí, no bairro de Jardim América, Rio de Janeiro. E eu vou estar expondo como foi esse período de estágio, as minhas principais observações, e assim também como os principais ensinamentos que eu tive no processo de estágio. A frase que eu escolhi na fundamentação teórica diz o seguinte: o que dá sentido às atividades práticas do curso de formação é esse movimento que acontece a partir das leituras, práticas, saberes e conhecimentos que se confrontam e se intercruzam. O objetivo do estágio é a aprendizagem, analisar a postura do profissional, a área que deseja atuar, e é através das experiências pessoais que eu consegui desenvolver habilidades e pensamentos que eu não tinha antes. Eu consegui desenvolver uma visão sobre a profissão que antes eu não fazia ideia. Claro, toda profissão tem seus prós e seus contras, mas eu pude ter a certeza que ser professor é um dom, que ser professor vai muito além do que ensinar. Ser professor é acolher, é ser receptivo, é fazer parte da família ali, porque querendo ou não, a escola na vida da criança se torna uma família, principalmente da criança com alguma necessidade especial, e tem que ter aquela observação, aquela experiência através da psicopedagoga, através de profissionais da área, através da inclusão também social, é ensinar a criança como amar, como se portar. Então, ser professor vai muito além de ensinar. E eu fiz essa pesquisa através de blogs, sites, fiz algumas entrevistas com algumas professoras, livros acadêmicos da própria faculdade. E isso tudo eu fiz com o destino de me ajudar e expandir o conhecimento em relação ao estágio. E descrevendo pensamentos, situações e hipóteses, utilizando não apenas o conhecimento que eu adquiri dos materiais. Eu queria ter o conhecimento da minha própria vivência. Eu queria poder colocar aquilo que eu experimentei. E como eu falei antes, os professores são os receptores que pegam a criança como um quadro em branco, pronto para serem pintados, coloridos com afeto e conhecimento, para sair da escola prontos para serem expostos ao mundo. Mas o professor não é o único que pinta a criança. O professor não é o único que pega a criança e joga para o mundo. O professor é uma das pessoas importantes na vida do caminho da criança. A persistência do caminho para o sucesso da criança. O professor é aquele que fala que é proibido estacionar na vida e que a criança tem o próprio tempo e que a criança ela tem que ser o melhor dela hoje, porque nem tudo são flores, mas tudo é semente. Então, o professor ele tem um propósito na vida da criança que é regar aquela semente do conhecimento, assim como a família. A família, a sociedade, o professor, todos têm um papel importante na vida da criança e que uma atitude do professor pode mudar uma história.
Então, o professor ele vai muito além do ensinar, vai muito além do aprender, porque o professor também é um eterno aprendiz. Ser professor é pegar aquela criança juntamente com a família, juntamente com o âmbito social que ela está inserida e transformar aquela criança num cidadão e transformar aquela criança numa pessoa que vai estar pronta para ingressar na sociedade. Então, é preciso desenvolver a prática quando se fala sobre a vida. E analisando, eu pude concluir que ser professor, além de ensinar, além de pegar a criança e transformá-la em algo que possa ter sucesso, além de pegar aquela criança e mostrar para ela que a vida não é só aquilo que ela vê na televisão, que não é só aquilo que ela está habituada a conhecer, mas é necessário também que o professor seja amor. É necessário que o professor ame a profissão, ame as crianças, porque a criança ela vai para a escola tendo que se acostumar com uma rotina totalmente diferente do que é encontrada em sua família. E é exatamente nesse ponto que o professor ele pode ser acolhedor e ele pode ser essa ponte entre o aluno, a família e o mundo. E aqui tem as referências do que eu usei para minha pesquisa. Não foi nem metade do que eu escrevi no paper, porque se eu colocasse e falasse tudo aquilo que eu experimentei e vivi, não daria no vídeo. Mas agradeço a sua atenção até aqui e espero que tenha deixado claro aqui um pouco da minha experiência e da minha vivência no período de estágio.